Bem, o nosso outro entrevistado de hoje é Silvano Amaral, secretário-geral do PMDB de Mato Grosso, e comparece aqui na condição de deputado, na condição de secretário-geral, principalmente para responder às afirmações feitas ontem aqui pela deputada Janaína Riva. Ela falou que faltaram assinaturas, inclusive a sua, para poder propor a CPI do MT-Prev. Bom dia, deputado, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a todos os nossos ouvintes. Para mim é mais um prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade. E por que você não assinou a CPI do MT-Prev? Pois é, Antero, na verdade eu quero dizer a você e a todos os nossos ouvintes e aos companheiros, especialmente do PMDB, que eu fui pego de surpresa com esse caso da assinatura da CPI do MT-Prev, porque nesse final de semana, a partir de sexta-feira passada, viajei o interior e fui vários municípios ali, especialmente da região noroeste, fui participar, dentre as visitas em alguns municípios, fui participar de uma audiência pública em Juruena, que falava sobre a BR-174, sobre aquela questão do atraso lá da pavimentação urbana, que até agora não saiu do papel. E nesse contexto todo, através do WhatsApp, a deputada Janaína, quando foi possível, ela colocou no grupo do PMDB de Mato Grosso uma fala de me convidando à assinatura dessa CPI do MT-Prev, né? Até fiquei surpreso, porque é o primeiro que eu acho que o instrumento para assinatura de uma CPI não se faz através de um grupo de WhatsApp. Eu acho que tem que ser conversado pessoalmente, tem que ser exposto os motivos, porque não se abre uma CPI simplesmente por se abrir. CPI é coisa séria, tem que ser tratada de forma muito bem fundamentada para que a gente possa assinar. Eu, Antero, assinei todas as CPIs que aconteceram na Assembleia, todas. A dos frigoríficos, a da sonegação fiscal, a da saúde, a da Copa, que inclusive eu fiz parte da CPI das obras da Copa. Então, esse processo todo me espantou quando a deputada Janaína colocou no grupo sobre isso, me convidando à assinatura da CPI do MT-Prev, porque ela jamais, em nenhum momento, nesse tempo todo que ela estava propondo lá, e fiquei de certa forma chateado, porque ela colheu a assinatura de deputados da base na época, colheu a assinatura da base, de vários deputados da base, do governo da época, e nem me procurou, nem me perguntou, nem me fundamentou, nem se justificou a proposição da CPI, ao muito menos pediu o meu apoio e minha assinatura. E eu fiquei surpreso justamente por causa disso. Mas, deputado, o senhor sabia que ela estava propondo a CPI antes do grupo do WhatsApp, porque esse assunto estava na imprensa. Exatamente. O senhor é um homem bem informado. Exatamente, sabia, como eu disse a você. Ela, antes do grupo do WhatsApp, antes de a gente estar esse processo todo, eu fiquei chateado com ela justamente por causa disso, porque ela nunca me procurou meu apoio, nunca pediu para que eu assinasse a CPI. Ela colheu a assinatura de membros da base do governo para poder propor a CPI e nunca me procurou. É por isso, exatamente, Antero, que eu jamais neguei uma assinatura para apoio de alguns projetos que eu entendesse necessário, como é o caso da CPI do MT-Prev, que eu entendo que é necessária, jamais neguei. Quer dizer que o senhor entende? Claro, sem dúvida nenhuma, o MT-Prev é um patrimônio do servidor público do estado de Mato Grosso, entendeu? Eu jamais neguei uma assinatura para isso, jamais. Inclusive ontem, quando eu cheguei na Assembleia, na parte da tarde, a primeira coisa que eu fiz foi ir ao gabinete da deputada Janaína e expor para ela essa situação. E aí o senhor assinou a CPI? Não, é claro, faço com o maior prazer do mundo, embora a CPI, pelo que ela me falou, inclusive pelo grupo do WhatsApp, ela colocou lá dizendo que tinha 7 assinaturas. Do deputado, além dos dois deputados do PT, deputado Alain, deputado Valdir Barranco, a assinatura dela, a assinatura do Zeca Viana, a assinatura do deputado Zé Domingos, a assinatura do deputado Oscar e a assinatura do deputado Romualdo, né? Só que, na verdade, a assinatura do deputado Oscar e do deputado Zé Domingos tinha sido. O deputado Oscar falou que assinou e que não retira. Confirmou aqui agora na entrevista. Pois é, mas ontem, pelo que eu vi lá, parece-me que tem só 5 assinaturas, né? 4 assinaturas. Mas então hoje tem 5 assinaturas. Eu sou a 6ª assinatura. Então eu falei para ela ontem, falei, deputada Janaína, você errou quando você tratou desse assunto,
de forma informal. Primeiro que não me procura. Tipo assim, dispensou o meu apoio, sou membro do partido, eu sou secretário do partido, sempre me posicionei de uma forma independente, não tenho compromisso de ficar votando com o governo, não tenho compromisso de ficar defendendo interesses do governo. Quando eu digo do governo, eu digo do governador Pedro Táxi, eu não estou dizendo do nosso estado. Os interesses da nossa população, do nosso governo, do governo do estado de Mato Grosso, do estado, eu sempre estive à disposição e sempre estive do lado. E sempre vou estar, entendeu? Inclusive tive uma conversa pessoal com ela sobre isso, eu acho que sobre esse assunto, porque eu sempre me manifestei, sempre me posicionei de uma forma muito clara em relação a isso. Antero, eu não faço parte da base do governo Pedro Táxi, eu nunca... O senhor tem ou não tem cargos indicados no governo? Pois é, você ontem, inclusive ontem, eu vi a sua entrevista dizendo que eu tenho cargos no governo. Quem me disse isso? Eu não tenho cargos no governo, no interior. Eu tinha uns cargos aqui no governo, que era do governo anterior, passado. Sim. Que eu pedi para ficar na época, mas o ano passado acabaram sendo demitidos e por aí ficou. Eu não tenho cargos no governo. O ano passado. Porque eu me lembro já eram pessoas que já estavam no mandato, que já estavam no governo e acabaram sendo demitidos. Porque passou do governo Silval pra cá, né? Aí ficou até o ano passado e demitiram e pronto, acabou a história. Eu me lembro bem do Nilson Leitão me reclamando o seguinte: mas não é possível, o Silvano tem mais cargos que nossa base. Bom, você conhece o Nilson Leitão melhor que eu, né? Eu não tenho um cargo no governo, inclusive lá em Sinop, pelo que me consta, nem os deputados da base têm cargo no governo. Quem tem os cargos lá do Sinop, do Nortão, é só ele que tem os cargos. Lá do Detran, a indicação dele, lá do Cefap, a indicação dele, do INDEA, da SEMA, a indicação dele. Mas enfim, é um problema dele com o governo aí, e ele é do PSDB, o próprio governo do PSDB, e é problema também dos próprios outros deputados da base, como o deputado Baiano Filho e Dilmar, que é de lá, né? Mas o caso é que eu sempre me posicionei de uma forma muito independente. E a gente vê muitas questões, Antero, que eu nunca vou misturar as questões pessoais, que às vezes elas passam do limite do institucional, do parlamento, e aí ela acaba se misturando com as questões pessoais, né? Essa crítica da Janaína, em função dessa crítica do governador Pedro Táxi com o Riva, que fez uma crítica aí de abertura de CPI, da Assembleia. Que, aliás, propôs ontem. Exatamente. Inclusive também não me chamou para assinar a CPI. E ficou falando lá que ia propor a CPI. A gente fez a assinatura de todo o processo. Ontem a gente teve toda a parte de como é que fala, a ordem do dia, votamos a questão dos vetos e por aí foi e tal, e alguns projetos e tal. E aí depois, quando eu acabei saindo, eu fiquei aí pela mídia também sabendo que ela tinha proposto a CPI, como agora há pouco também fiquei sabendo aqui através do deputado Oscar Bezerra, que é a proposição da CPI da Assembleia, né? Então essas questões pessoais viram. O pessoal não tá querendo apoiar também essa CPI, né? Pois é, mas eu apoio a CPI, por que não? Qual é o motivo de não apoiar a CPI? CPI, eu imagino o seguinte: todo mundo acha que CPI, como processo, né? Quando alguém está processado, alguém está sendo investigado, todos aqueles que fazem parte do poder público, quando a investigação é séria, não tem politicagem, não tem questão pessoal no meio, ela de certa forma é boa, ela é interessante, até para esclarecer. Nós estamos agora há pouco aí, uma situação que eu tô achando até de certa forma engraçada, do Blairo Maggi, né? O Valor Econômico está dizendo que ele está na Lava Jato, a Globo está dizendo que ele está na Lava Jato, e ele fala que ele não está na Lava Jato. De certa forma, é importante para a sociedade saber, lá na frente nós vamos saber daqui a pouco, se tá ou não tá. Agora, um desgaste pro Blairo, até eu acho que não é desgaste, né? Eu acho que é importante saber. O Blairo falou que não está e que tá hashtag 100% tranquilo. Exatamente, então ele sabe o que ele... E você viu o motivo pelo qual alegam que ele está na Lava Jato, Antero? Não. Porque quando ele era governador, ele teve uma reunião, se me parece, em Brasília, para discutir a concessão da BR-163, e na época a empresa que era a grande construtora era a Odebrecht, e teve uma reunião com os membros da Odebrecht para essa concessão da BR-163, por isso que ele estaria na Lava Jato. Mas para aí. Ele enquanto governador do estado de Mato Grosso. Pois é, mas BR é governo federal. Se fosse concessão da MT-163, tudo bem, aí é Blairo. Mas concessão da BR-163 não tem nada a ver com o governo do estado de Mato Grosso. Aí realmente é querer acusar totalmente de forma infundada,
né? Aliás, tem coisas que da mesma forma que a Polícia Federal fez um papelão, né? Fez um papelão e tá prejudicando o Brasil. Os próprios peritos da Polícia Federal, você viu a nota que eles emitiram ontem? Essa notícia aqui quebra os pecuaristas de Mato Grosso. JBS suspende abate e compra de bovinos no estado. Quer dizer, eles roubam, fazem falcatrua, recebe dinheiro ilícito, oferece propina para membro do Ministério e suspende. E são trilhardários e aguentam e suportam suspender a compra de gado. Agora imagine o pequeno pecuarista que está com o gado no pasto e não tem para quem vender, porque eles são praticamente concessão. Eu tenho defendido aqui que o governo de Mato Grosso suspenda, se é que existe, suspenda imediatamente qualquer incentivo a essa turma, ué. Conversa essa. Mas vamos retomar aqui o deputado Silvano. Eu tenho uma pergunta, Antero, deputado. Então, só para concluir meu raciocínio, Antero, só para concluir, eu tenho medido sempre as questões pessoais com a questão institucional. Lá na Assembleia a gente tem que prestar atenção nisso, porque essas questões, essas brigas, essas discussões pessoais não levam a nada e nem interessa para Mato Grosso, especialmente para o Executivo e especialmente para a Assembleia. A pergunta é a seguinte, deputado. O senhor se referiu aí umas 2 ou 3 vezes a ter uma postura independente. A deputada Janaína reforçou essa tese ontem durante a entrevista. E o senhor se coloca como, o Silvano se coloca como independente, então ele não é nem oposição, nem governista, fica essa coisa meio em cima do muro, e isso o Antero até comentou, peraí, mas ele é secretário-geral do PMDB, o PMDB foi colocado na condição de oposição, como é que é isso? E eu queria que o senhor nos explicasse como é que é exatamente, o senhor é oposição, essa situação faz parte da base, como é que funciona isso? Ou é independente? Mas esse independente é o quê? Porque, né? Não, pois é, mas é assim, a situação é oposição ou é independente? Porque o senhor se proclama independente. Antero, eu quero dizer para você o seguinte, desde o dia quando eu assumi a Assembleia, e desde quando eu trabalhava na prefeitura, que eu fui servidor público de município há muito tempo, eu sempre rechacei, eu não acredito nesse processo da pessoa ser oposição ou situação. Ninguém é eleito para isso, Antero. Aliás, o povo elege para isso. Não, o povo não elege para você ser contra um governo ou você ser situação de um governo. Não. O povo elege o governo e a oposição. Não, o povo quando elegeu no Silvano Amaral, e eu falo isso, e agora há pouco, no início de dezembro, ou melhor dizendo, no início de janeiro, na posse dos prefeitos e vereadores, eu sempre disse aos vereadores, vocês têm que trabalhar pelo melhor do município, tem que ver o que é importante para o município e o que não é importante. Às vezes as pessoas acham que o fato de você ter sido eleito numa chapa que perdeu, no caso, a minha chapa foi, na época, apoiada do Lúdio Cabral, eu apoiei, votei no Lúdio, pedi voto para ele, fui extremamente fiel ao projeto daquela época que era proposto pelo Lúdio, né? E quando elegi, ganhei o mandato, as pessoas votaram em mim, e ninguém me elegeu, falou assim, se você ir lá na Assembleia, você ganhando o Lúdio, você tem que ir lá ser situação. Se perder o Lúdio, você tem que ir lá ser contra. Esse contexto, esse conceito, para mim, desde quando eu trabalhava na prefeitura, onde tinha lá os vereadores de oposição, os vereadores de situação, eu não consigo digerir esse processo. Todos os projetos que é bom para Mato Grosso, Antero, todos. Não, mas aí não é. Todos os projetos. Não, peraí, deixa eu terminar. Todos os projetos que é bom para Mato Grosso, como é o caso, por exemplo, da reforma tributária, que nós combatemos a reforma tributária, que da forma que estava acontecendo, com uma discussão aí com as instituições organizadas, o CDL, a FACMAT, todos os setores, os atacadistas, os varejistas. Quando a gente houve a discussão, a gente brigou para que não fosse aprovado o ano passado, porque ia passar no atropelo. A mesma coisa foi o decreto 380. Você lembra disso? Nós fizemos uma audiência pública, inclusive proposta pelo deputado Oscar e deputada Janaína, para a gente derrubar o decreto 380 numa organização do governo. Ele foi lá, retirou o projeto na hora e ficou promoveu a extensão desse decreto, e acabou que o decreto
sendo suspenso pelo próprio governo, né? O ano passado, em troca da reforma tributária. O que então, é certo e o que é certo, o que é errado, nós vamos estar do lado. Agora não podemos, por exemplo, igual o deputado Oscar falar aqui agora há pouco, a situação lá de Juara está bem resolvida, está encaminhando. Realmente, eu tive lá esse final de semana, tive Porto Gaúcho, Novo Horizonte, tive Juara, né? Tá ali, mas acontece tudo bem. Só que se você falar da BR-174, por exemplo, é uma situação que está desde 2015. Mas você não vai querer responsabilizar Pedro Táxi pela BR-174. A BR-174, na verdade, se ela tivesse o ano de 2015 e não tivesse aquele processo todo de acusação, de processo licitatório fraudulento, de mal feito, falta de projeto, não sei o quê, nós tínhamos ganhado pelo menos um ano, Antero. Mas para aí, mas a BR não é governo federal. Eu sei, Antero, mas a BR-174 é um projeto que está conveniado, DENIT e governo do estado. Quem é responsável pela contratação, então pela licitação e pela execução do projeto é o governo do estado. Só que o ano 2015 houve a discussão que os processos estavam mal feitos, que existia processo superfaturado, que não tinha projeto, não sei o que. Isso não se resolveu ainda. Perdeu-se, não, nesse processo licitatório da contratação, perdeu-se um ano. Certo? Depois de um ano falou, não, os projetos tá bom, é isso mesmo, o DENIT certificou, tá tudo certo, vamos fazer. Aí 2016 deu ordem de serviço para fazer o licenciamento ambiental. Começou a fazer o licenciamento ambiental. Aí levou-se ao IBAMA para licenciamento ambiental, o IBAMA falou assim, não, mas precisa do estudo indígena, né? Mais uma burocracia. Então, quer dizer, todo esse processo, como é o caso também da ligação lá de Aripuanã, a ligação lá, que não existe a ligação para Aripuanã, que inclusive nós temos lá uma grande mineradora que está lá para fazer 42 quilômetros da BR-174 que liga até Aripuanã, a grande mineradora Votorantim está lá para exploração, mas precisa da pavimentação para poder transportar o minério. Tem a situação da ligação de Itabaporã, que está parada há muito tempo. Tem aqui a situação de Nova Brasilândia, que está aqui, ligando aqui, você sabe muito bem disso aqui, chapada ligando Nova Brasilândia ali, indo para Campo Verde, aquela MT ali, aquele pedaço que liga Nova Brasilândia parado. Então a gente precisa sim fazer as críticas, eu tenho feito as críticas sim, tenho trabalhado por isso, tenho corrido atrás, tenho cobrado a questão da saúde, que é verdade, não é só em Juara, nos 4 cantos do estado de Mato Grosso a saúde não se resolveu ainda. Mas deputado, só uma pergunta. Então tá bom. Eu também acho que oposição não é para opor a projeto bom. O projeto bom, ou a oposição melhora um pouco, ou concorda com ele. É evidente. Senão fica contra o Estado. É evidente, não é essa oposição que a gente cobra. O que eu quero entender é o seguinte: o Carlos Bezerra, do PMDB, deu 208 entrevistas, aí é força de expressão, claro. Pode ser mais, pode ser menos. Dizendo que o PMDB é um partido de oposição a este governo. E o senhor, como secretário-geral do PMDB, fala, não, sou independente. E aí? Não, eu quero dizer para você que de repente você tem um conceito de oposição diferente de mim. Eu tenho um conceito diferente. Oposição, quando é oposição, como acontece muitas vezes, as pessoas votam mesmo projetos importantes, como aconteceu nas câmaras municipais, né? Mesmo projeto importante para a cidade, o vereador ou o deputado acha interessante. Por exemplo, eu vou falar para você, o projeto da reforma tributária, hoje, né, que nós estávamos discutindo no ano passado, boa parte da base ia votar. Eu, no meu ponto de vista, não era bom para Mato Grosso. Tá muito bem claro isso, né? Não era bom Mato Grosso, não iam votar. O decreto 380, a gente fez uma discussão, estava aqui o deputado Oscar que propôs a audiência pública na época, foi uma das pessoas que propôs, nós íamos derrubar o decreto 380 e a base, alguns da base, pelo menos não posso dizer todos, que não seria o caso, ia votar. Então, quer dizer, eu não entendo, ia votar pela manutenção. Pela manutenção. Eu acho que um dos grandes erros do governo foi não manter o decreto 380. É questão de opinião. Não, eu acho que o Brasil inteiro cobra imposto assim. Não pode cobrar assim em Mato Grosso. Não, mas depende de uma discussão ampla, Antero. Não pode ser feito através de um decreto. Tem que ser feito uma discussão ampla, debater com os órgãos, com o comércio, debater com os segmentos. Isso não pode ser feito através de um decreto. Se esse assunto voltar, o senhor vota a favor ou contra? Porque na reforma tributária vai debater. Se houver uma discussão intensa, se houver uma discussão com todos os segmentos, não há problema nenhum de votar. Agora, se não houver uma discussão, um debate intenso e uma concordância, não vai ter constância, né?
né? Consenso sobre a reforma. Não existe consenso, né? Em lugar nenhum tem consenso, né? Mas tem que haver, pelo menos, boa parte tem que estar, sim, apoiando esse processo, não tem como. Tem que observar, inclusive nós vivemos um momento agora de retomada do crescimento que está começando a dar sinais de retomada, né? Inclusive no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu, no meu ponto de vista, nesse ano, meu ponto de vista, não é ano de mexer em nada. Eu acho, né? No meu ponto de vista, a priori não é para mexer em nada, mas o próprio segmento em Sinop, alguns dias atrás, eu tive lá na posse da CDL e estava lá o presidente da federação do comércio do estado de Mato Grosso, alguns representantes. Eles querem a reforma porque eles chamam que a reforma que a questão tributária do Mato Grosso é um emaranhado, né? De leis, decretos, ordem de serviço, instrução, não sei o quê. Né? Então eles querem simplificar. Então tudo bem, vamos juntos, vamos trabalhar para a gente simplificar, para trabalhar o processo. Agora nós precisamos, acima de tudo, garantir a questão dos empregos, né? A geração de emprego nós precisamos garantir, a manutenção do comércio nós precisamos garantir. Então essas questões todas nós precisamos prestar atenção nisso. Silvana Amaral, deixa a Laís falar. Deputado, vou fazer a última pergunta, que a gente está chegando aqui no fim, né? Deputado, só para deixar claro, qual que é hoje a situação entre Silvana Amaral e Janaína Riva? Tem alguma rusga entre os dois ou a situação foi solucionada, já que ontem o senhor conversou com ela, como informou agora há pouco? Não, de forma alguma, não é rusga nenhuma. De jeito nenhum. Ontem conversei com ela numa boa, tranquilo, tanto é que ela se manifestou depois do WhatsApp do estado de Mato Grosso, dizendo que eu assinaria a CPI sim, porque ela nunca me procurou, inclusive foram palavras dela que está lá, dizendo que ela nunca me procurou para assinar a CPI, né? E que se ela tivesse me procurado, eu teria assinado. Eu questionei por que ela não me procurou. Ela falou, não, é porque eu tinha 11 assinaturas, né? 10 assinaturas, eu tinha 11, então eu achei que não seria necessário. Eu falei, pois é, mas você pegou a assinatura de membros da base, não me procurou? Não, mas eu achei que não precisava, Silvana, aí agora eu fui surpreendida, porque pelo que me consta agora, parece-me que só tem 4 assinaturas, 5 assinaturas, alguma coisa assim. Então, eu falei, Janaína, não tem problema, vamos fazer as 8 assinaturas e para poder fazer, viu, Laís? Inclusive faltou assim por parte da deputada Janaína uma questão de estratégia, porque a gente sabe que na hora do vamos ver, os deputados da base, que aí que eu falo para você, Otero, que o fato de você ser situação, né? Muitas vezes deputado da base que assinou a CPI, que muitas vezes eles acham que é importante, e é importante a questão da transparência dessa questão da MTPrev, especialmente para o servidor público, saber como é que está essa situação. Tira a assinatura só simplesmente porque é da base. Ah, não, porque quem é oposição mantém e quem é situação não. Eu vou manter minha assinatura, farei com o maior prazer a deputada Janaína assinatura MTPrev, por entender que a questão do MTPrev é uma questão muito séria e que nós precisamos de transparência. Os servidores públicos, a sociedade, precisa saber o que está acontecendo no MTPrev, né? Então é nesse sentido que eu entendo o que é oposição, o que é situação, o que é independente. Independência é isso, no meu ponto de vista, é sempre defender aquilo que é bom para os servidores, que é bom para o nosso estado de Mato Grosso, e eu tenho feito isso. Não retiraria jamais a minha assinatura da CPI do MTPrev, se caso tivesse assinado, e estou disposto a assinar. Falei a Janaína ontem. Ela falou, mas nem vai dar mais porque nós temos 4 assinaturas só. Falei, mas Janaína, mas eu assino, não tem problema, né? Mas parece-me que ela não vai nem apresentar porque ela não conseguiu avançar nem de 5 assinaturas, precisa de 8, né? Mas eu sempre tive um carinho muito especial pela deputada Janaína. Quando ela veio para o PMDB, ela veio inclusive a convite nosso também, eu fui uma das pessoas que a convidei, juntamente com o deputado, nosso presidente Carlos Bezerra, está fazendo uma atuação muito importante no Mato Grosso, tem andado o estado de Mato Grosso, tem tido assim uma repercussão muito boa, né, nas suas ações, nas defesas que ela tem feito, especialmente do RGA, inclusive, né, eu fui uma das pessoas que ajudei na briga dela pelo RGA. Foram as pessoas acho que dos 7, 8 deputados, mantive minha assinatura com ela, conversei com ela, defendemos o RGA junto, né? E nunca, jamais tem alguma rusga, viu, Laís? Para ficar bem claro para a sociedade, de ter alguma rusga, algum problema com a deputada Janaína. Muito pelo contrário, somos grandes companheiros, parceiros, e sempre que ela precisar, como outros colegas também precisarem, de ações que forem importantes para Mato Grosso, que precisar de transparência, como é o caso de uma CPI de investigação, podem contar comigo, independente de qualquer coisa.